Estou aqui novamente para mais uma receita. Então, hoje eu vou fazer uma massa fresca. Vou começar por uma massa fresca. Que eu tenho aqui 200 gramas de farinha, né? E 2 ovos. Então, eu vou começar primeiro por higienizar as minhas mãos. Eu, como tenho unhas compridas, eu vou colocar umas luvas, que é para poder começar o nosso processo da massa fresca. Vá, até já. Pronto, eu pus as luvas porque é preciso através das minhas unhas, mas mesmo eu vou dar uma lavagemzinha. Apesar de serem luvas, também é uma fonte de contaminação. Pronto. Com as minhas mãos higienizadas, e agora eu vou colocar aqui a farinha na bancada e vou fazer um poço. Pronto, vou fazer aqui um poço. A regra de meter o sal é meter aqui à volta o sal. Então, eu vou aqui, mas ela também parece que não sai. Pronto, tá bom. Pronto, já cai. Pronto, feita a volta. Agora vou meter aqui um fiozinho de azeite. E vou meter aqui os ovos aqui dentro. E agora eu vou começar a fazer esse processo de puxar a farinha para dentro. Pronto. Atenção, algo que eu não mencionei, a minha bancada já estava higienizada. Agora tentar apanhar a farinha toda, sem trabalhar demais a massa. A minha massa já está boa. Eu agora vou meter uma película para deixar ela no frigorífico a descansar um pouquinho. Vou deixar ao menos, no mínimo, 1 hora dentro do frigorífico. Depois eu volto quando for para esticá-la. Depois falamos de novo da massa. Mas por agora ela vai... Pronto, dentro do frigorífico. Vou tirar essas luvas. Que agora vou trabalhar com a carne. Pronto, a minha massa está feita e eu agora vou deixar descansar um pouquinho no frigorífico. Até já. Pronto, já tenho a minha massa agora a descansar. Sei que a minha massa está a descansar, eu agora vou começar aqui o processo da carne. Eu tenho aqui 1 kg de lombo de vitela. E eu vou começar a arranjá-la
Vou só meter aqui o pano na minha bancada, que é para fazer a base da minha tábua. Pronto. Eu tenho aqui a minha peça. Eu vou só começar por tirar esta parte, que eu não vou precisar, que eu preciso dessa parte assim, toda redondinha, que eu... Pronto. A parte que eu vou usar é esta. Vou usar esta parte. Então, vamos por arranjar esta parte. Eu vou precisar mais ou menos mais ou menos o dedo dela, pois, mais ou menos assim. Pronto. Eu preciso mais ou menos para 5 porções. Lembrando que isso vai ser já também ao jantar. Fazer a medida mais ou menos assim. Isto vai ser para o outro uso, que eu agora vou precisar, é mesmo só isto. Então, o que é que vamos fazer? Vamos temperá-la já. Pronto, com a minha bancada limpa novamente. Agora vamos seguir com o processo de temperar a carne. Eu, para temperar esta carne, vou usar só um pouquinho de sal mesmo. Vou usar um pouquinho de pimenta. Vou usar um pouquinho de páprica. Só um pouquinho mesmo, que eu não quero também alterar o sabor da carne. Se for preciso, retificamos o sabor. Pronto. Eu agora vou deixar aqui um pouquinho a carne, que eu depois vou precisar selar a carne, depois para ela ir descansar um pouquinho no forno. Mas agora eu vou higienizar, vou lavar de novo as minhas mãos, que agora vou começar o processo de cortar os legumes. Que eu vou precisar de uma chalota, que é para fazer o molho à moda Maria, que é para me acompanhar com a massa e a carne. Até já. Vou cortar os meus legumes, que é o meu alho francês, o alho e a cebola. Porque essa receita tem que incluir o alho francês e tem que incluir o manjericão. Mas, como eu, nesse processo do molho, no molho só vou precisar da chalota e o alho francês e o alho, então eu vou começar primeiro por este processo dos legumes. Eu vou meter aqui meu pano aqui na minha bancada. Tem um pano úmido, que é para não deslizar. E vou usar a minha tábua verde, que é para os legumes. Pronto.
Apesar dela estar limpa, eu tenho sempre a mania de passar sempre um panozinho. Pronto. O alho francês veio agora da terra. E eu agora vou lavá-la, que é para poder cortar pequenas. Não vou cortar assim muito miudinhas, tipo espécie. Vou cortar ela a bolonhesa melhor, que é para poder fazer o nosso molho. Agora eu vou começar a lavar o alho francês, que ela entra muito aqui, tem aqui nesta base, aqui onde ela se refugia mais a areia. Então eu vou usar uma faca para dar aqui os golpes. Ou seja, eu dou esses golpes, como eu vou picar ela, então isso quase não me afeta em nada. Pronto, deixa eu não ter aqui nada da areia. Temos o nosso alho francês limpo. Agora, eu vou dar aqui um golpezito. Assim, uma base, para ela não esbarrar. Essa parte, como ela já está a sair. Lembrando sempre que não é nós que rodamos, é sempre a proteína que roda. Eu vou devagar porque eu não tenho muita prática. Ainda não funciono bem assim como chefe. Porque também o alho francês é um legume assim que eu acho um pouquinho traiçoeiro. Ele fica assim a esbarrar na tábua. Então eu tenho sempre medo que ela esbarre. Pronto, aqui está o nosso alho francês, está cortadinho. Vou só limpar.
vamos começar com a nossa chalota. Também vou picar a chalota, que é também para fazer o molho. E eu vou tirar só um pouquinho daqui da chalota e do alho francês, que é para poder passar poder dar um pouquinho de sabor no meu bacon, que vai com uma base do manjericão na massa. Então, aqui tenho. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um corte no meio, que é para me facilitar ao tirar a casca. Só passar por água. Bom, tenho aqui a minha chalota. O que é que eu vou usar? Vou fazer um cortinho aqui, uns cortinhos, como o objetivo é picá-la. Temos que ter sempre atenção. Este dedo vai para aqui e o polegar é que empurra para frente. Mas eu, como não tenho muita prática ainda nesse processo, eu prefiro ir um pouquinho mais devagar, para não correr o risco de deixar lá meu dedo. A prática é que se faz o cozinheiro, não a pressa. Ai, se ela não fosse tão brava. Ela, como era muito fininha, não deu golpe no meio, mas essa como é um pouquinho mais grossa em relação àquela. Então eu vou dar aqui um golpezinho aqui ao meio, sem chegar até aqui. Agora vou nos olhos. Pronto, tá feito. Agora eu vou descascar aqui os alhos, que também é aqui pro molho.
Pronto, tenho aqui o alho picadinho. Misturar com a xalota. E depois vai tudo junto. Pronto. Aqui está feito. Este alho eu vou cortar ao meio. Que depois, quando eu acabar de selar minha carne, eu vou usar este alho. Vai junto com a carne. Então ela fica só assim. Bem, agora está aqui a minha mise en place já feita com molho. Está aqui a xalota cortadinha e o alho francês também. Aqui já tenho a manteiga, que é depois para a carne. E também tenho a erva aromática que eu vou usar e tenho aqui o alho, que é depois para adicionar aqui com manteiga depois de selar a nossa carne. Então aqui eu vou ligar. Não vou meter bem no máximo, porque essa frigideira é assim um pouquinho manhosa. A minha carne, como não tem assim praticamente quase nada de gordura, eu vou meter só um fiozinho de azeite no fundo. Que ela não... Meter só quase nada. Que ela não tem nada, quase nada de gordura. Não tem quase nada de gordura. E assim, agora eu vou deixar a frigideira aquecer. E vou começar a selar minha carne antes de ir no forno repousar um pouquinho. Ah, antes que eu esqueça, o forno também já está ligado. Pus pré-aquecido, pus por ali em volta de 180 e vou deixar ele só aquecer e vou desligar o forno. Porque as minhas peças, como não são assim tão grossas, então eu não vou deixar assim o lume muito forte, porque senão também acaba por alterar o ponto da carne que nós queremos, que é o ponto médio. Não quero bem mal passado, porque o ponto médio ainda não está quente. Espera só mais um pouquinho. Dá para ver que as minhas peças não são assim muito grossas. Então vai ser mesmo só de um lado, do outro. Eu vou tirá-la porque... Não, essa ainda não está bem seladinha. Vou meter aqui desse lado também. Que ainda vai voltar mais um pouquinho com manteiga, então não vou deixar ela muito tempo.
Eu não pretendo deixar muito tempo, vou só tirar que ela já... E eu vou meter já também esta, junto com a outra. Vou meter já aqui o alho. Vou meter a minha erva aromática. Vou meter aqui a minha manteiga. Tem uma frigideira muito pequenininha. Assim. Depois vou aproveitar só aqui esta espuma. Só se aproveita essa espuma, eu já não tenho. Essa mesma frigideira onde eu usei para fazer a carne, como ela não está queimada, então é onde eu vou fazer o nosso molho, que depois vou precisar aqui. Vou só baixar aqui, né? Eu agora vou deixar a nossa carne descansar um pouquinho no forno, só um pouquinho mesmo, porque se formos a ver o ponto da carne, ela está mal passada. O que o chefe nos ensinou, se nós deixar assim, tipo, a nossa mão, sem fazer nenhuma força, e apertar aqui, isso é o ponto mal passado. E se eu apertar aqui, ela entra totalmente, desse que a carne está mal passada. E como eu quero o médio, então é como se fosse esse ponto, apertamos aqui, ela entra um pouquinho, é mais ou menos isso que eu quero deixar a carne. Então vou deixar só descansar um pouquinho no forno, às vezes ela não fica assim tão mal passada, porque nós aqui em casa não apreciamos muito a carne totalmente mal passada. Então eu vou tentar deixar, da maneira que nós também possamos comer, porque senão ninguém consegue comer. Até já. Agora, meti a minha carne a descansar, agora na mesma frigideira onde eu fiz a carne, eu vou aproveitar esta mesma manteiga que eu usei para dar o sabor à carne. Então, aqui também eu vou precisar ferver já essa água, que eu preciso bringir o meu manjericão, que eu vou adicionar na massa. Então, eu agora vou ligar aqui o lume, vou ferver a água, assim que levantar a fervura, eu vou meter o meu manjericão, depois vou meter na água fria, que ela também, o manjericão não precisa de muito. Então vamos dar o seguimento aqui ao molho. Ao molho, aqui eu vou meter o alho e a xalota. Vou deixar aqui um pouquinho, já vou precisar do alho para vocês.
vou precisar para o bacon. E aqui eu vou meter também o alho francês. Esse alho francês também vou deixar aqui um pouquinho. Eu vou precisar aqui a massa. Aqui para fazer o molho à moda Maria, eu preciso deixar a xalota e o alho francês caramelizar, mas caramelizar mesmo, não queimar. Porque é através da caramelização da cebola é que vai dar cor ao molho. E também, depois da carne descansar, ela solta sempre aquele molho, né? Alguns dizem que alguns não, é sangue. Mas aquilo também eu costumo acrescentar aqui no meu molho, é que vai dar também aqui um saborzinho aqui ao nosso molho. Então eu continuo com esse processo, enquanto a água aí também já está no lume. Assim que ela começar a ferver, eu ponho manjericão. Eu continuo aqui com esse processo. Quando a cebola estiver caramelizada, antes de adicionar o vinho, eu volto que é para mostrar como é que é o ponto da cebola. Até já. Pronto, a minha cebola já está aqui a começar a caramelizar. É importante não deixar queimar, senão amarga logo o molho. Então, esse ponto já é um ponto ideal, sem precisar muito mais. Eu vou refrescar com o vinho. Deixar o vinho todo evaporar totalmente. E quando o vinho evaporar totalmente, metemos a água que é para cozer a cebola e o alho francês antes de nós passar na varinha. E eu vou adicionar agora a água. Pronto. Ela agora vai ficar aqui eu não ponho nada de sal, porque eu só retifico no final. Se nós reparar, é a frigideira onde nós fizemos a carne. Então, mais a manteiga, sempre acaba por ter alguma coisa de sal. Então eu vou deixar aqui no lume grande, ferver devagarinho, e depois eu vou trazer como é que ela está. E aqui, como a água também já começou a ferver, eu vou deixar aqui as minhas folhas. Deixar as minhas folhas, assim que ela levantar a fervura, eu já ponho a água fria também. Pronto, já estou aqui com a minha água fria, ela já levantou a fervura, já nem preciso mais do que isso. Então eu vou meter aqui na minha água fria, que ela está esloguinada. Pronto, ela está aqui já na água fria, agora eu vou tirar. Ela está aqui na água fria, agora eu vou tirar daqui e meter dentro do chinês para tirar a água toda e vou deixar ela, que é para depois adicionar dentro da massa. Como eu preciso meter ela dentro da massa, ela não pode estar assim cheirando. Pronto, eu agora tenho aqui o meu manjericão, já está aqui na água fria. Então o que eu vou fazer? Eu não quero que ele fique aqui assim na água, porque eu vou meter ela dentro da massa. Então eu tenho que tirá-la, enxugá-la, para ela não ir assim a pingar, porque senão molha a massa toda, que é isto que nós queremos. Então eu vou fazendo esse processo de tirar ela daqui. No fim de acabar de tirá-la toda, eu volto, que é para mostrar
como é que eu fiz e como é que eu vou tirá-la toda e como é que eu vou enxugá-la. Eu preciso enxugar depois com um guardanapo para tirar o excesso de água. Isto aqui vai ser preciso, que é para meter dentro da nossa massa. Como se estivesse a escondê-la dentro da massa. É onde eu vou adicionar o meu manjericão nessa receita. Porque quase as receitas todas, você para dizer que é para fazer o molho pesto, que é para fazer o molho pesto, eu queria tentar fazer uma coisa assim diferente, que não fosse só adicionar o molho pesto, porque fomos a ver o manjericão, ela fica muito bom em molhos e em massas. Então, foi a razão de eu fazer a massa fresca, ela como combina muito bem com a massa. Então, foi a razão de eu fazer a massa fresca e meter ela dentro da massa, para não ser só molho pesto, senão a utilidade do manjericão fica só no molho pesto, em pizzas. Não. Tentei fazer já, confessando, já fiz algumas receitas aqui em casa, a qual uso o manjericão e digo que não está assim muito fácil de casar o manjericão, mas eu acho que ela na massa, ela fica muito bem, então foi a razão de eu escolher meter ela dentro da massa. O bacon como tem um sabor assim mais forte, acaba por dar mais sabor também, porque o manjericão, apesar de ter um cheiro assim muito forte, que na hora de comer ela quase não se nota muito o sabor do manjericão. Então, esta é a maneira que eu achei, se é certo ou errado, só o chefe dirá, mas é a maneira que eu achei de fazer manjericão. Então, eu vou assim com o guardanapo, tentar tirar o máximo da água. Às vezes acontece ela grudada aqui, mas eu tenho que tirá-la. Tentar fazer assim delicadamente, só para nós poder tirar o excesso da água. Esse processo, ainda tenho aqui um pouquinho, vou acabar, quando eu acabar depois eu volto para mostrar tudo. Até já. Pronto, o meu manjericão deu extra. E agora tenho que tentar ver se ela me dá as 4 ou 5, mais ou menos 4 a 5 porções das porções que eu preciso. Pronto, até já. Pronto, agora vou começar o processo do bacon. O bacon, como? Eu tenho aqui 150 gramas de bacon, abri ela agora. Então tenho aqui o restante da cebola e o restante do alho francês, que eu vou misturar aqui junto, e não vou adicionar nada de sal, porque como você sabe o bacon já contém muito sal e já tem também a gordura. Isto aqui vai por dentro da massa. Vou fritar o bacon junto, vou fritar o bacon junto com a cebola e o alho francês até caramelizar. Isso aqui vai dentro da nossa massa e junto com o manjericão. Eu não vou deixar o bacon de fazer toda, porque depois daqui ela vai dentro da massa e a massa ainda vai ao lume. Então eu vou refrescar só com um pouquinho de vinho.
feito. Isso vai fazer como se fosse uma espécie do recheio a nossa massa, junto com o nosso manjericão. Está feito, eu já nem mexo mais, está feito. Agora, em relação ao nosso molho, a cebola já está feita. Eu agora vou passar na varinha e depois, quando eu passar na varinha e passar no chinês, eu vou mostrar como é que ela vai ficar. Aqui já. Eu já tenho aqui a cebola e agora o que é que eu vou fazer? Vou passar com a varinha. Um detalhe, nota-se que a cebola está bem prontinha, então eu estou a achar ela grossa. E este molho, como precisa ferver em lume brando um bom bocado, então eu vou adicionar mais um pouquinho de água. Como eu disse, eu não pus nada na água, não pus nada. Feito. Começou a passar por água a varinha. Pus aqui, voltei aqui na frigideira. Pronto. Isto agora vai ferver aos poucos e ela depois vai mudar de cor. E o que é que eu vou fazer também? O molho que está na carne a descansar, ela também vou verter para aqui. Porque também está lá o sabor. Pronto. Eu agora vou deixar ela ferver devagarinho. Este processo todo, a nossa massa já está lá no frigorífico a descansar há mais de 1 hora. Então eu vou agora esticar a massa. Vou tirar a nossa massa, vou começar a esticar e depois já mostro o processo para esticar a massa. Até já. Pronto. Antes de nós ir a massa, que eu lembrei o outro processo que era o bechamel, que era para acompanhar com a nossa massa e com a nossa carne, além do molho da Maria. Porque o molho da Maria que eu fiz tem duas utilidades. Eu vou usar um pouquinho do molho da Maria para usar aqui no meu bechamel, para não ficar assim tão branco. Então, eu vou começar a fazer o meu bechamel. O meu molho já está aqui. Vou só provar um pouquinho de sal, ainda falta, ainda não está pronto. Que ele tem estado aqui no lume brando. Pronto, que ele ainda falta. Vou só provar. Pronto, não tem na dica ainda quase nada de sal. Eu usei também outro pormenor, eu usei a frigideira onde eu fiz o bacon. Então eu verti lá, que era para ter só mais um pouquinho de sabor. Chega, não vou pôr mais. E tem um pouquinho de pimenta também. Pronto, eu tenho um pouquinho de pimenta. E agora, baixar só um pouquinho o lume. Deixar aqui no mínimo. Aqui para o nosso bechamel, eu tenho aqui 50 de farinha e 50 de manteiga. O que é que eu vou fazer? Eu vou meter aqui junto a manteiga, porque no bechamel temos que ter a mesma quantidade da farinha e a mesma quantidade da manteiga. Esta é a técnica que se usa para fazer o bechamel, para não criar aquelas bolhas, aqueles grumos. Então, já preparando aqui a nossa concha, deixar aqui a junto. Eu vou meter a nossa manteiga. Deixar ela derreter mais.
Já derreteu. Para ela não se queimar, eu vou adicionar a farinha toda de uma vez. Eu agora vou com um pouquinho de leite. Só depois é que eu vou adicionar o molho da Maria. Fazer um pouquinho dos grumos. Se o molho da Maria fosse tipo um caldo, fosse bastante, eu não adicionava o leite, só metia o molho e pronto. Mas como eu não tenho muito molho, que é mesmo só para poder dar aqui uma corzinha, então por isso é que eu estou a meter o leite. Mas se eu tivesse o caldo, em vez do leite eu metia o caldo. Eu agora vou usar a nossa concha, que é para me meter aqui um pouquinho de molho. Vou tirar o molho, que ele já está tudo. Eu aqui não pus nada de sal ainda no bechamel, como eu ia meter um pouquinho do molho, para não salgar, alguma coisa assim. Só depois aqui eu vou retificar o sabor. Como ela ainda está muito espessa, eu vou aumentar mais um pouquinho de leite. Se for necessário, aumento mais um pouquinho do molho da Maria. Agora o bechamel vai ficar aqui a ferver. O sal está quase. Mas como ainda vou adicionar mais um pouquinho do molho, não vou meter nada ainda de sal, vou retificar no final. Agora vou deixar aqui a ferver em lume brando, devagarinho, enquanto vou começar a esticar a massa. Pronto, eu já tenho aqui a minha massa, saiu do frigorífico agora. Teve a descansar praticamente quase 1 hora. Então, eu agora vou tirá-la. Eu vou começar o processo de esticar, mas eu primeiro vou ter aqui a farinha na bancada. Vou começar com pequenas porções, porque eu acho que ela é mais fácil assim, quando é muita. Eu vou só tentar esticar uma, que é depois, para mim continuar a esticá-la toda, porque não dá para eu ficar aqui a mostrar o processo todo. Eu tirei a massa dali, peço desculpa, porque ela não deveria estar aqui na bancada onde eu estava a trabalhar, então. O objetivo é esticá-la toda fina. Depois é cortá-las pequenas, cortá-las a um formato de um círculo, que é depois para poder recheá-la antes dela ir para cozer. Então, como esse processo vai demorar muito, não dá para eu ficar aqui a gravar o processo todo de
de esticar a massa. Então eu vou esticá-la primeiro e depois eu já volto quando ela tiver todas elas esticadas. Quando eu tiver a cortá-la antes de rechear, eu volto, que é para mostrar como é que eu vou cortar e recheá-la, porque é um processo um pouquinho demorado. Ela precisa ficar fina, não muito grossa. Pronto, agora eu vou finalizar o meu bechamel. A água já está aqui a ferver, vou meter um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite, que é para mim poder fazer a massa. Eu depois já mostro a outra parte da massa. Voltando aqui, a massa eu já cortei ela toda em quadradinho. Essa foi a espessura que ela ficou. Algumas estão um pouquinho maior que as outras, é claro, isto acaba por ser normal, que eu não estou com o medidor. E esta massa, vou deixar ela aqui, vou finalizar só aqui este processo e depois já vou. Aí tem aqui o bechamel, vou acrescentar mais um pouquinho do molho da Maria. E vou mexer novamente, que é para mim ver como é que está de sal, que é para poder retificar o sal. Ela já está quase. Então vou meter só aqui um pouquinho. Um pouquinho de pimenta. E do molho eu não vou meter nada, ela de sal já tá bom. Agora vou deixar o molho no mínimo, porque lá o molho já está quase feita. E até nesse momento vou apagar, porque ela vai demorar um pouquinho para fazer a massa. Então vou deixar ela aqui um pouquinho. Baixar também o sal da massa. Meter aqui o fio de azeite. E vou meter um pouquinho de sal, que é onde eu vou fazer cozinhar a massa. Agora, vamos voltar aqui no processo da massa. É o seguinte, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse disco para depois meter a minha massa. E depois vou precisar de um outro pratinho. O que é que eu vou fazer? Vai ser um processo um pouquinho longo, mas vou meter em uma ou duas, que é para mostrar mais ou menos. Até tive uma ideia. Eu vou meter aqui um pouquinho de bechamel, que é para ela ficar um pouquinho cremosa. Meter só um pouquinho de bechamel, só para ganhar essa cremosidade dentro da nossa massa. Vou fazer duas, depois eu já continuo, porque senão não dá muito para continuar aqui a gravar. O objetivo é meter aqui uma manjericão aqui dentro, tentar abrir a folha. Eu meto por aí umas 4 folhas, independentemente também do tamanho. Com paciência, vamos lá. Eu acho que também podia se meter ela crua, mas não queria arriscar, porque eu já fiz ela assim e deu certo, então eu queria fazer ela mais ou menos assim. Meti aqui um pouquinho aqui ao meio. Depois aqui, esta borda, agarrava esta borda junto com essa
Molhava aqui um pouquinho meu dedinho. Aqui. Que é para poder colá-la. E esta ponta. Tentava vir esta para aqui. E agarrava esta com esta. E molhava. Punha ela assim. E depois com as duas pontas. Tentava fazê-la assim. Para me dar mais ou menos esse formato aqui, porque eu queria mostrar, ela parece aqui o verde do manjericão, aqui assim, aqui assim. Era esse o meu objetivo. Pronto. E agora, elas todas, vou tentar fazê-la assim como eu fiz esta. E depois é que eu vou levar para cozer na água que já está aí a ferver. Então tenho que despachar aqui. Já não tenho muito tempo. E eu volto quando tiver o máximo, antes de eu meter no lume para poder cozê-la. Até já. Pronto. Aqui eu já acabei de fazer a massa. Já estão todas aqui a massa. Então a água já está a ferver. Eu vou começar a meter aqui na água, uma por uma. Quando ela estiver feita, eu depois volto, que é para mostrar como é que ela ficou depois de feita. Pronto, esse é o processo mais ou menos. Até já. Agora aqui está feito. Aqui tenho a carne. Eu tenho o molho Maria, tenho aqui o bechamel e já tenho a minha massinha feita. Nota-se aqui, já se vê aqui bem o manjericão como eu queria. Mas pronto, agora eu vou empreatar. No fim, quando eu acabar, eu volto para mostrar como é que eu empreatei o prato. E para me terminar com uma fotografia do meu prato. Até já. Pronto, aqui finalizei a minha receita de hoje. Eu já empreatei os meus pratos. Elas ficaram assim. Este foi o meu resultado final. E agora eu vou cortar uma. Como eu disse no começo, nós aqui em casa, a nossa carne normalmente não é assim muito mal passado. É mais, a carne é mais rosé, mais rosa no meio, é que é mais o nosso ponto da carne. Pronto, era esse o ponto que eu queria da carne. Pronto, esse está o meu ponto da carne. Deixar assim. Vê-se que não está ensanguentada, que está o ponto ideal. Pronto, por hoje é tudo. Terminei com a minha receita de hoje e o meu projeto final, finalmente. Obrigado, chefe David. Foi muito esforço, acredita, que não foi muito fácil, principalmente aqui na minha zona, encontrar o manjericão está sendo muito difícil. Encontramos em vasos que eu já plantei, é onde eu costumo aí tentar tirar, mas mesmo assim, às vezes tem dia que é um pouquinho complicado conseguir o manjericão, mas pronto. Mesmo assim, hoje eu consegui concluir. Muito obrigado. Com erros e acertos, estamos aqui para aprender. Obrigada.